Neil Young é um gigante. É muito importante dizer essa frase já no início do vídeo para deixar claro o quão significativa é a atitude do compositor de retirar o seu catálogo do Spotify para combater o negacionismo. Sim, Neil Young é um gigante. Neil Young can never die. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. Começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se aqui no canal. Aproveite e clique no sininho para ativar as notificações, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado, você tá ligada que pinta muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada, vamos falar sobre a treta Neil Young versus Spotify. Primeiro é preciso contextualizar quem é Neil Young, né? Já são mais, quase 50, 47 álbuns lançados em sua trajetória. Lançou um disco recentemente, onde ele reuniu, semana passada, nem semana passada, essa semana mesmo, ele reuniu a sua banda Crazy Horse, sua lendária banda Crazy Horse, e gravou um disco novo, colocou disco novo no ar, celebrando as suas influências do country rock. Então, é um cara que tem uma trajetória histórica. Iniciou lá nos anos 60, vem com uma obra consistente ao longo dos anos. Nos anos 80 se perde ali um pouco, mas logo nos anos 90 retoma um rumo artisticamente convincente, é resgatado enquanto prestígio pela geração do grunge e desde então vem colocando trabalhos sólidos, uma obra muito respeitável que ele construiu ao longo de sua trajetória. Neil Young, ele não está inventando a mobilização, o seu engajamento agora no combate à desinformação relacionada à pandemia. Muito pelo contrário. Neil Young é alguém que sempre se orgulhou de se engajar em causas. Ele já foi já foi não, ele é, né? Mas se destacou em outro momento pela sua militância em prol das crianças com necessidades especiais. Ele teve 2 filhos com paralisia cerebral de mulheres diferentes, então é um caso raro na medicina. Ele achou inclusive que tivesse algum tipo de problema genético, mas não, foi daquele tipo de azar que alguma pessoa pode falar que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Com o Neil Young caiu, ele teve 2 filhos de 2 relacionamentos distintos com problemas de paralisia cerebral, fundou uma escola, ele e a sua ex-mulher, a Bridge, ele e sua ex-mulher fundaram a Bridge School, promoveu entre 1986 e 2016, ao longo de 30 anos, veja você, um festival beneficente para levantar fundos para a manutenção da Bridge School, que atende ainda, né? A escola ainda funciona, atende crianças e jovens com necessidades especiais. Ele também se engajou na militância em relação às mudanças climáticas, sempre teve aí uma participação, um trabalho político, social, de participação em causas, no meu entendimento, creio que no seu também nobres. Fez a defesa sempre veemente da mudança do uso de energia em relação a combustíveis fósseis. Ele questiona o uso de combustíveis fósseis, incentiva a eletrificação dos veículos, a gente sabe, uma matriz energética muito menos poluente, e agora o Neil Young está muito tocado em relação à campanha, à sorte da campanha anti-vacina que a gente vê nos Estados Unidos e no mundo todo. Qual que é a treta em particular com o Spotify? Tem um podcast muito popular no Spotify chamado The Joe Rogan Experience. Esse podcast, o Joe Rogan é um precursor dessa The Joe Rogan Experience, chama-se o podcast. Ele é o mais bem-sucedido, o podcast mais bem-sucedido dos Estados Unidos, é o mais bem avaliado, ele tem uma média de visualizações de audição de 11 milhões de audição por episódio. Veja você que são números superlativos. E para garantir exclusividade desse podcast em sua plataforma, o Spotify assinou um contrato de, veja você, 100 milhões de dólares com Joe Rogan para que esse programa permanecesse de forma exclusiva no Spotify. Então estamos falando de um duelo de gigantes em relação aos números, porque moralmente não tem comparação entre Neil Young e Joe Rogan. Joe Rogan, um negacionista, e ele, com esse tremendo alcance que tem,
Ele, inclusive, influencia um modelo de podcast muito popular mundo afora, no Brasil também, das conversas longas, de uma coisa mais fluida. Talvez aqui o Podpah e o Flow sejam os maiores exemplos, né? Todos são oriundos ou inspirados no modelo do Joe Rogan Experience. E recentemente foi um convidado, né, ele já vem com uma campanha, uma trajetória negacionista, não é de hoje, o Joe Rogan. E recentemente ele levou no seu programa um médico que fez a torpe, a abjeta comparação entre as vacinas e o nazismo. Então a gente vê que é alguém que realmente perdeu o tom no discurso e o Neil Young está incomodado com isso. Consultou sua gravadora, ele escreveu uma longa carta explicando as suas motivações e o passo a passo para a decisão de retirar o seu catálogo do Spotify em sinal de protesto. Ele consultou sua gravadora, a gravadora deu suporte, no caso a Warner Bros., e ele decidiu retirar do Spotify o seu catálogo. Ele disse que 60% do seu material de streaming, do consumo da sua obra em streaming, é feita pelo Spotify. No Spotify, nessa plataforma, o Neil Young tem 6 milhões de audições mensais. Ou seja, você vê que o Spotify, quando o Neil Young intima, ou permanece esse episódio negacionista do Joe Rogan. Ou a minha obra, o Spotify faz uma escolha pelo dinheiro. Vai naquele que oferta maiores números, um quantitativo maior para a plataforma. Então, começa a retirar a obra do Neil Young da plataforma. O que acontece é que dos 6 milhões, o levantamento do Spotify, 6 milhões de ouvintes, 6 milhões de audições mensais tem o Neil Young na plataforma. O Joe Rogan tem números mais robustos, mais superlativos, 11 milhões de audições por episódio. Naturalmente, o Spotify fez uma escolha do capital. E aí volta um debate que eu sempre puxo aqui com vocês quando a gente toca na questão das Big Techs. As plataformas, elas não têm um recorte ético muito bem definido. É preciso ter clareza disso. Aliás, ética e moral não passam muito pelo debate das plataformas. A questão é muito mais quantitativa e de números, e a gente já tem várias provas, várias matérias dizendo sobre isso, do quanto essas plataformas, as 4 Big Techs, no caso, né, a Google, Facebook, Apple, Microsoft, perdão, e Amazon, as 5, elas têm uma preferência explícita por números do que por rigores, do que primar pelo rigor ético e moral em relação aos seus conteúdos. Isso a gente já sabe. Estimula, inclusive, a treta, muitas vezes radicalizando o seu público para aumentar o engajamento. Com o Spotify não foi diferente. Eles fizeram uma escolha clara, explícita pelo capital, em detrimento do conteúdo. Na nota, eles ainda tentam relativizar, que retiraram já muito conteúdo ao longo da pandemia, que era de caráter negacionista e tal, mas quando mexeu com um grandão, com alguém que eles desembolsaram uma pequena fortuna, 100 milhões de dólares, pequena não, uma expressiva fortuna, 100 milhões de dólares, para tê-lo como material exclusivo em sua plataforma, eles arregaram e optaram por retirar Neil Young. Neil Young, ele cresce em seu tamanho simbólico, em sua respeitabilidade com tal decisão. Tomara que outros artistas sigam o mesmo caminho. Não acredito que Eric Clapton vai fazer, né? Que também que entrou na vibe negacionista, deprimente. Uma pena, um cara que da obra eu sou fã, mas pessoalmente está se revelando um ser humano lamentável. Neil Young não. Você pode ser fã da obra e endossar e ficar ainda mais orgulhoso dos seus posicionamentos políticos e sociais. Além disso, o Neil Young já tem uma treta antiga com as plataformas, em particular com o Spotify, por conta da qualidade do áudio. Vocês se lembram que ali no meio da década de 10, ali por volta de 2014, 2015, o Neil Young lançou o seu próprio tocador de Spotify. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Eu acho que é Pono. Exatamente. Pono. Esse aplicativo, na verdade, esse tocador de podcast tinha uma capacidade de
reproduzir a música em alta qualidade. O que, na verdade, a gente sabe que esses aplicativos, eles condensam e para o nosso ouvido, que não é treinado como o do Neil Young, não tem a capacidade de perceber nuances como as nuances da gravação como o ouvido do Neil Young tem, a gente acaba não observando, mas quem tem um ouvido melhor se incomoda com a baixa qualidade do material em streaming. E o Neil Young aproveitou essa carta onde ele divulgava a sua saída, a retirada do seu catálogo do Spotify. Justamente, ele cita também essa questão de que outras plataformas de streaming, ele cita a Amazon, ele cita a Apple, e tem uma terceira, uma que eu nem conheço, deve ser popular em outros países, né? Kizar, nem sei falar o nome aqui do trem, falou que eles respeitam a qualidade de áudio, o que não acontece no Spotify. Então você vê que junta um posicionamento político histórico de Neil Young em prol de determinadas causas, e é claro que ele não seria um antivax. Você junta a insatisfação dele em relação à qualidade de áudio da obra que é executada pelo streaming. Por fim, a gente não pode ignorar também que Neil Young é alguém amplamente consolidado, que já se resolveu financeiramente e que esse valor, 60% do streaming, não prejudica muito, pessoalmente falando, seu orçamento, a sua renda. Né? Alguém que, com uma obra como a dele, ele já conseguiu ter garantias econômicas de subsistência. Isso também favorece a ele poder exercer a sua militância, poder trazer para si, puxar para si a bronca dessa treta. E ele puxou. E isso sempre é admirável, quando alguém briga por valores que acredita, e principalmente quando são valores que se compactuam com aquilo que a gente pensa, e no caso eu tenho uma similaridade de pensamento com o Neil Young, nesse ponto em particular, em vários outros também, mas nesse ponto em particular, dá um calorzinho no peito, dá uma alegria maior de ser fã de um artista. Tenho certeza que você pensa nisso também. Quero saber a sua opinião. Só para completar aqui, o médico que fez a fala negacionista no programa The Joe Rogan Experience foi o Robert Malone. Essa foi a pessoa que fez a comparação estapafúrdia entre a Alemanha da década de 20, o terror nazista, com a política de vacinação dos Estados Unidos. Coisas simplesmente incomparáveis. Isso gerou a revolta no Neil Young, que eu tenho certeza é também a sua revolta, é também a minha revolta. Quero saber a sua opinião. O que você achou da decisão do Neil Young? O que você achou da escolha dele de retirar as suas músicas, sua obra do Spotify, em uma decisão motivada pelo protesto contra o negacionismo dentro do Spotify? Por favor, comentário na fita. Quero saber o que você pensa. Deixe aqui a sua opinião. E se você chegou até aqui, é claro que eu quero o seu joinha, claro que eu quero o seu like. Deixa aí o seu like, aquele like que fortalece e faz o algoritmo reconhecer o vídeo, a interação com o vídeo e dar o chute para ele ir mais longe, beleza? Lá esse final de semana. Amanhã, sexta-feira, às 9 da noite, estarei aqui trocando uma ideia com o André Rodrigues na clássica Tirem as Crianças da Sala. Espero você aqui amanhã às 9 da noite. Sabadão, eu e o Morga, Henrique Morgantini, trocando uma ideia na clássica e etílica Morgue Costa, sabadão às 9 da noite. Amanhã, sexta, às 9 da noite, sabadão às 9 da noite, conto com você nas lives aqui do canal, beleza? Rapaziada, ótima quinta-feira e termino com aquele clássico. É nóis!